E agora, olha só, Cadu, mesmo com as mudanças na lei nos últimos anos, a cada 4 empregados domésticos, 3 ainda não têm carteira assinada. Rafaela, a valorização do trabalhador doméstico foi tema de uma ação social em Salvador, na Bahia. Simone trabalha há 10 anos em uma casa de família. Ela faz parte dos 25% das domésticas que trabalham com carteira assinada. Segundo dados do Programa E-Social do Governo Federal, são mais de 6 milhões de domésticas no Brasil e apenas 1,5 milhão têm a carteira assinada. Não trabalhava de carteira assinada, trabalhava 3 dias na semana, mas não era de carteira assinada. Então, cada dia que eu trabalhava, eu recebia meu dinheiro ali, mas o dia que eu não podia trabalhar, eu não recebia. Então, não tinha aquela certeza assim, que se eu ficasse ali trabalhando, se eu ia ganhar, receber dinheiro ou não. Nada me garante que eu vou poder ter Simone a vida toda. Então, no dia que ela precisar dispensá-la, ela vai ter todas as garantias, ou que ela também queira sair, ela tem todas as garantias. Para promover essa conscientização entre patrões e empregados, o TRT da Bahia participou da 9ª edição da Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. Emissão da carteira de trabalho, orientações previdenciárias, sindicais e psicológicas são alguns dos serviços ofertados aqui na Semana de Valorização do Trabalhador Doméstico. Uma boa ajuda para Maria, né? Maria, o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim tirar a primeira vez da carteira de trabalho. E como foi o atendimento? Facilitou a sua vida? Facilitou sim, fui muito bem recebida, gostei. E já vai pegar a carteira hoje mesmo? Já vou pegar hoje. Foi maravilhoso, eles me orientaram muito bem, tiraram as minhas dúvidas. O principal problema que as trabalhadoras procuram a gente é a negação da assinatura da carteira. A legislação diz que essa carteira tem que ser assinada no primeiro dia de trabalho, mesmo no período de experiência. A juíza do trabalho, Silvia Teixeira, foi uma das palestrantes e abordou o direito da trabalhadora na justiça. A partir da PEC de 2013, nós tivemos uma melhoria muito grande no trabalho doméstico como um todo no Brasil. Possibilidade de hora extra, adicional noturno, intervalo e tantos outros direitos. A juíza ainda acrescentou a importância da participação do TRT, tirando dúvidas da população. A nossa clientela é uma clientela de trabalhadores. E os trabalhadores, com todas as suas angústias, com todas as vicissitudes, com todas as suas demandas sociais. É muito importante que a magistratura ela se identifique com a sociedade e cada vez mais a gente busca isso. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Fernanda Sabiá. Antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Doutora, a lei chegou com uma grande perspectiva de colocar ordem na casa. Nós podemos dizer que o empregado doméstico tem o seu direito garantido ou ainda falta um pouco para que, como vimos na matéria, seja reforçada a aplicação desse direito? Olha, nós podemos dizer que sim, os direitos estão sendo garantidos. Não por outra razão, muitos consideram que a Lei Complementar 150 de 2015 é um marco civilizatório, exatamente por ter garantido os direitos e ter assegurado um tratamento igualitário aos trabalhadores domésticos. E para citar apenas 2 exemplos dessa isonomia, podemos lembrar do FGTS, que antes era facultativo e passou a ser obrigatório a partir dessa lei complementar. E talvez o exemplo mais emblemático dessa lei complementar é a limitação da jornada de trabalho e o consequente adicional de horas extras, né? O direito a esse adicional. Agora, exatamente sobre esse assunto, pegando o gancho, existem algumas regras fundamentais que devem ser seguidas segundo a lei, né? Agora, em relação ao horário, por exemplo, esse horário deve ser informado, deve ser um horário fechado direitinho ou cabe alguma negociação de chegar mais cedo, sair mais tarde depois? Como é que funciona? Olha, embora não haja uma previsão legal, preferencialmente o empregador ele deve firmar um contrato de trabalho escrito no qual preveja condições de trabalho e entre essas condições de trabalho essencialmente está a jornada de trabalho e o horário de trabalho, né? O início e o término dessa jornada. E vale lembrar que a lei complementar, ela estabelece como obrigatório o registro desse horário de trabalho.
Doutora, essa legislação, quando ela foi promulgada, eu lembro que se falava muito que era uma verdadeira nova lei áurea com relação à finalização do trabalho escravo, por conta das relações coloniais de trabalho que muito caracterizaram o nosso processo histórico. E uma dessas características era justamente a utilização de crianças. Antigamente, filhos de escravo e, posteriormente, aquela criança do interior, que é filha de não sei quem, que fica na casa e acaba virando empregado doméstico mirim. Como é que tem sido a aplicação de crianças nesse tipo de trabalho? Isso é algo que tem sido objeto de casos nos tribunais? Olha, Cadu, infelizmente o trabalho doméstico infantil, ele ainda tem sido uma realidade no nosso país. E você sabe que o trabalho doméstico infantil, inclusive, é a maior forma de trabalho infantil e é de difícil fiscalização. E é triste a gente imaginar que nossas crianças e nossos adolescentes têm sido privados de direitos, acessos, de direitos fundamentais, como educação e a lazer, e pior do que isso, submetido a condições de risco, né? Mas é importante deixar claro que a Lei Complementar 150, ela proíbe o trabalho doméstico a menores de 18 anos, independentemente do tipo de tarefa. Ou seja, essa contratação é irregular, se houver, né? Sim. E a pessoa pode até ser penalizada por isso. Sim, sim. Maravilha. Agora, qual é a forma de remuneração de um empregado doméstico, doutora? Olha, com relação à forma de remuneração, eu destacaria 3 aspectos. Primeiro, com relação ao valor, evidentemente tem que se respeitar um mínimo legal, e para isso pode ser tanto o piso nacional como regional, isso porque existe um salário mínimo nacional, mas também existe um piso da categoria estabelecido por alguns estados, que pode ser maior do que os R$ 954, como, por exemplo, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Um segundo aspecto diz respeito à periodicidade, isso porque os trabalhadores podem receber por mês, por quinzena, por dia, até mesmo por hora. Está liberado isso. Sim, e um terceiro aspecto é a forma em si, ou seja, ele pode receber em espécie, ele pode receber em depósito numa conta pessoal ou em conta salário, ou mesmo em cheque. Mas para isso o empregado ele só tem que ter, o empregador ele só tem que ter o cuidado de liberar o empregado no horário de funcionamento da agência bancária. Ok, doutora Fernanda Sabiá, mais uma vez obrigada pelos esclarecimentos, pela participação e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.